consideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou com os 2 filhos. Estes se casaram com as mulheres moabitas, uma chamava Orfa e outra Rute. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sem os 2 filhos, sem o marido. Quando estiver em crises, tome cuidado com as suas decisões. Nem sempre as decisões de você avançar, ou mudar de estação, mudar de localização, mudar de ambiente, eles são favoráveis. Existe uma coisa muito interessante que eu sempre oro para Deus, é que Deus me ajude especificamente em um tipo de dom, e esse é o que eu mais peço, de coração, dom de discernimento. Porque eu não quero que as minhas emoções interfiram na vontade de Deus. Eu não quero que as minhas decisões sejam a partir de emoções de momentos difíceis, porque todos nós passamos. Então essa família saiu de Belém, que Belém significa casa de pão, se afastaram do ambiente que eles deveriam estar. Mas todo pai de família, ele quer sempre pensar no bem pela família. Não estou dizendo que eles fizeram algo ruim porque eles eram maus. Tomaram uma decisão em meio à circunstância negativa que estavam vivendo. Deus está falando com alguém aqui. Não tome decisões precipitadas em meio ao tempo de crise. Você pode se arrepender. Ela saiu, morreu o marido, morreu os 2 filhos. Só que a família dela era uma família abençoada, porque essa mulher, a Noemi, ela era muito abençoada. Ela criou não só os seus filhos, mas as suas noras, depois as próprias filhas. Por isso essa palavra está quebrada em nome do Senhor Jesus, que há uma divergência entre nora e sogra. Porque existem coisas lindas na Bíblia, inclusive essa é um casamento, é uma união muito linda entre a família. Sabemos que há dificuldades, obviamente, mas eu sei que Deus há de ungir a tua casa em nome de Jesus. Então, meu primeiro conselho para você essa noite é: tome cuidado com suas decisões em tempo de crise. Não tome decisões precipitadas. Se Deus mandar você ficar, fique. A não ser que Deus te dê uma direção de sair, saia. Mas se Deus mandou você ficar, fique. Fique em meio às crises. As crises te fazem crescer. As crises te fazem levantar. Não estou dizendo também que o marido e os 2 filhos não morreriam se ficassem em Belém. Não é isso. Poderiam morrer. Quem é que tem controle sobre a vida? Mas eu consigo aprender que mesmo ela estando lá, e agora com as leis, uma mulher nesse dia, nesse tempo, não tinha poder aquisitivo para comandar nem os negócios do próprio marido. Morreu, elas não tinham o que fazer. Voltar para casa. E a lei era assim, funcionava desse jeito. Então preste muita atenção quando se você tiver um tempo difícil na tua vida. Agora, o tópico 2. A decisão de Ruth simboliza a renúncia dos seus deuses. Ela decide seguir uma mulher sem um destino definido, mas no ambiente correto. É legal. Ela decide voltar com as suas 2 noras. Uma das suas noras, chamada Orfa, decide ir para a casa dos seus pais e está tudo bem. Porém, Ruth não volta para casa, não fica em Moabe. Ela abre mão dos seus deuses para viver junto com o Deus da sua sogra. E por isso que eu disse, ela está indo para o lugar incerto, porém no ambiente correto. Porque o ambiente correto é onde Deus está. Mesmo que seja incerto o que vai acontecer, Deus estando lá, as coisas boas vão acontecer. O pastorzão disse uma coisa aqui, eu quero pegar o gancho. Existe uma unção diferente no começo desse ano. 2026 começou com grandes coisas sobre o nosso tempo. Aproveite essa estação. Deus há de honrar você e a tua casa no nome de Jesus. Há um tempo de paz, um tempo de pão sobre a nossa vida. Aí eu quero ler com vocês os versículos 16 e 17 do capítulo 1. Ruth, porém, respondeu: não insista comigo para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, texto famoso, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei ali e serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. A fala desta mulher é nada mais do que: você para mim é muito mais importante do que toda a minha família. Existem de fato o que está escrito em Provérbios: amigos mais chegados que irmãos. Pessoas que se tornam na nossa vida um ponto de apoio,
que Deus colocou. Então preste muita atenção quando isso acontecer na tua vida. Quando você chegar uma pessoa que Deus colocou para te ajudar, para te auxiliar, essa pessoa estará contigo em todo tempo, em todo momento. O nosso Deus é um Deus que cria novos relacionamentos, para que você não ande sozinho, não caminhe sozinho. Mesmo que por um tempo é necessário. Todas as vezes em que ela pensava, em que Noemi falava, pode voltar, eu não vou ter filhos mais. Porque a lei era, você tem um outro filho, e o filho mais novo se casa com a ex-cunhada, era a lei. E isso não acontecia, por quê? Porque Noemi já era uma senhora, e elas poderiam por direito, mas ela fez uma escolha, e aqui eu gosto. E mais cedo ou mais tarde, nós teremos que fazer uma escolha. Qual Deus de fato iremos seguir? Qual ambiente de fato iremos frequentar? Qual é o desejo do nosso coração para que a gente esteja junto? Alguns ensinamentos dessa mulher, ele fala ao meu coração. Então elas voltaram embora. Elas saíram e voltaram. Só que é uma coisa interessante que eu quero que você aprenda. Os campos que eram do teu marido e dos teus filhos, agora são campos que podem ser detidos, isto é, podem ser comprados por homens próximos. Repito, a mulher não tinha como administrar a própria casa, nem aquilo foi deixado pelo marido. É uma lei. Então existia uma lei que era o parente remidor, que tipifica Cristo, que tinha que resgatar Ruth e Noemi e consequentemente Ruth. E esses homens, eles eram parentes próximos, talvez irmão, talvez tios do marido, que faleceu. E ela volta para casa sem ter aonde morar. Ela volta para Belém, para a casa de pão, sem ter aonde morar. E eu repito, Ruth segue uma mulher que não tem onde morar, que não tem onde viver, até que alguém a resgate. Chegamos aqui, nada. Um resgatador chamado Jesus Cristo nos livrou de toda a perdição do inferno, dos nossos pecados, e nos resgatou pela cruz do Calvário. Sempre você tem que pensar na dificuldade das decisões que Ruth tomou. Tópico 3. No ambiente correto, a provisão é certa. Posso ouvir um glória a Deus? No ambiente correto, a provisão é certa. Ela saiu do lugar da provisão porque tinha fome, lembra que eu falei? Agora ela volta. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Elas foram embora, tinha fome, tinha que permanecer. Aguenta um pouquinho. Mas quando elas voltam, está exatamente no tempo de colheita. Isso me ensina sinais de que eu estou fazendo o que é correto. Voltar, mas se ela tiver fome, elas voltam, início de colheita, estamos em abundância. Para alguém que precisava de ajuda, era o tempo certo. Deixa eu falar algo a você. Capacite, seja bom no que você faz. E a parte de Deus é abrir portas, e a sua é ser bom no que você faz. A parte de Deus é fazer o teu currículo chegar na mão certa. É fazer concurso na hora certa. A tua é se preparar. A tua é se esmerar. Na hora certa, as portas vão se abrir. Ela voltando com a nora, ela voltando, daqui eu acho isso lindo. O tópico 4 é um dos mais lindos que eu gosto. Deus te colhendo, sobrava com dignidade. Quando ela chega a Moabe, ela fala assim: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo colher as espigas que forem deixadas para trás por aquele que permitir fazê-lo. Noemi responde: vá, minha filha. Versículo 3. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente junto na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, isto é, um homem que poderia resgatá-la. Eu vou explicar para você. Vem aqui, meu amigo. Você vai entender isso daqui, para você ver a profundidade do que eu estou te ensinando, que a Bíblia nos ensina.
Lembra que Ruth volta para casa com Noemi e elas não têm um trabalho. Aqui passa um homem colhendo. Ruth colhia do resto que sobrava. Ele colhia o melhor e ela corria do resto. O resto era para o mundo, para ela era provisão. O resto eram para os carnais. Para os espirituais é só o princípio de uma grande história. O resto eram para uns fracos que não têm propósito. Para os fortes é só a primeira etapa de uma grande história. No lugar que você está, se para os outros é migalha, para você é provisão. É o pão de cada dia. Ela teve a coragem de colher atrás dos segadores. Ele tinha que só deixar. Ele tinha que, se ele quisesse a sobra, ela ia atrás, porque senão nem ela, nem a sua sogra comeria. Deus está mandando eu falar com alguém aqui. Este tempo vai passar. Etapa por etapa vai passar. Tempo por tempo vai passar. Então, se hoje é o dia de colher atrás dos colhedores, não tem problema. Foi Deus quem te colocou aí. Foi Deus quem te colocou neste lugar. Eu quero que você feche teus olhos por um momento. Obrigado, meu amigo. Eu quero que você feche teus olhos por um momento, que eu quero declarar uma palavra profética sobre a tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai. Um culto como esse, em que a atmosfera começou desde o início. Eu quero declarar profeticamente que em tempos de crise, nós não vamos fugir daquilo que o Senhor preparou para nós. Senhor, se é o meu tempo de colher atrás dos colhedores, isto é, o resto, aquilo que sobra, não tem problema. Para ti é o pão de cada dia. Se tomamos a decisão de estar no ambiente certo, e se no ambiente certo há dor, há choro, eu acredito fielmente que o nosso Deus vai fazer grandes coisas na vida do teu povo. Permaneça firme na casa do pão, permaneça firme em Belém. É em Belém que a provisão chegará. Se para alguém que está olhando, eu tenho dó, eu tenho, para Deus é Ele capacitando você para chegar aonde Ele determinou que você chegaria. Permaneça firme. Não fuja da responsabilidade. Não fuja. Enfrenta. Se errou, aceita. Eu gosto muito de Davi. Fugindo um pouco do texto. Quando Davi é confrontado por Natã no capítulo 11 de 2 Samuel. Ele fala assim: errei. Pequei contra o céu. Ele fica uma semana chorando para que o filho não morresse. O filho morreu. Aí o que ele vai fazer? A Bíblia diz assim: então Davi se levantou. Isso aqui é muito bom. Trocou de vestes, se lavou, foi comer. A vida continua. Só não cai mais. É aí que ele escreveu o Salmo 51, o Salmo 32, mais lindos que existem. Em misericórdia de mim, ó Deus, segundo as tuas benignidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, espírito reto. O problema não é cair, é permanecer em queda. Responsabilidades chegam na nossa vida. Abrace as responsabilidades. Deus quem te trouxe aqui para você ouvir isso. Não saia da casa de pão. Não saia no tempo de crise. E se sair e voltar, se for um pouquinho de resto, se alguém puder estender a mão para você, se for para você morar um tempo no lugar que você não quer, não tem problema. Deus está contigo. Se for por um período de tempo, você deixar de sair, deixar de comer pizza, vou ouvir o teu filho pedir alguma coisa e você não puder, não tem problema. Lembra que Ruth um dia colheu atrás e no outro ela foi dona de toda a fazenda. Deus é um Deus que vira a história ao avesso. Faça teu filho entender, não temos, não podemos, agora não, mas o ano que vem vai dar. Por quê, filho? Porque eu creio num Deus de provisão. Eu não tenho agora, eu não tenho hoje, mas amanhã eu vou ter. Eu não tenho agora, eu não posso hoje, mas eu sei que Deus vai prover. Há um tempo em que Deus te trouxe aqui para dizer a você: aguenta firme. Aguenta firme. Deus está te forjando. Tal pessoa saiu da minha vida, foi Deus. Para tu crescer, meu irmão. Para você evoluir. Todas as vezes que eu vejo
como pastor há algum tempo, que pessoas colocam toda a fé, todo o sonho em outra pessoa, ela se frustra. Início de namoro, de relacionamento, coloca toda a força. Deus é o dono do trono do teu coração. Pessoas chegam porque foi Ele quem determinou que chegasse. Quem lidera o teu coração? Provérbios 26, dá-me, filho, o teu coração. Provérbios 4, 23 vai dizer, acima de tudo guarda o teu coração, porque dele depende toda a tua vida. O coração é a sede dos sentimentos, da vontade e das emoções. Quando fala coração, está falando de todo intento, de toda a tua vontade. Essa mulher começou a colher o que sobrava, começou a colher o que dava. Aí o tópico 5, ele é muito lindo também, tudo é lindo, eu fico feliz com isso. O momento em que a casualidade dá lugar ao propósito e a honra começa a ser recompensada. Isso aqui é legal. Hoje o que falta no nosso meio é a lealdade, a honra, qualquer coisinha, sai fora, tô triste. Igreja, tu vem com isso tudo. Comunidade, vai ter problema. Vai ter problema. Qualquer probleminha. Escuta isso aqui. Certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lugar bom para você viver. Boaz, senhor das servas em que você está trabalhando, é nosso parente, nosso remidor. Esta noite, ele limpará cevada na eira. Lava-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa. Isso aqui vai simbolizar a igreja, ok? E Boaz vai simbolizar Cristo. E desça para a eira. Não deixe, porém, que ele perceba que você está ali, até que tenha ele comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitará. Então vá, descubra os seus pés e deite-se. Ele dirá o que você vai fazer. Versículo 6 diz assim, então ela desceu a eira e fez tudo o que a sogra lhe recomendou. Versículo 13, Boaz disse a Ruth, passa a noite aqui, de manhã veremos, se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate, se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei. Deite-se aqui até que amanheça. Deixa eu te explicar o que aconteceu. A voz da experiência, diga assim, a voz da experiência. Vendo que a filha é considerada, é moça, é bela, é jovem, e Boaz já é um homem mais velho, ele poderia resgatar. O primeiro acesso é uma estratégia. É quando para de ter casualidade. Isso é lindo, pastor. Quando é que Deus te confirma as coisas? É quando os pontos começam a ligar. Tudo flui. Vai comprar um carro, uma coisa, trabalha mais, para. Tentando te ajudar. Eu quero esse. Vai. Romanos capítulo 1, entregou seus próprios sentimentos. Deus começa a te ajudar, não quero. A Bíblia vai dizer que enquanto ela colhia, Boaz viu ela. E aquela lá? Quem que é aquela mulher? Fala assim, tá lá? É Ruth. Não abandonou a sogra. Ela faz parte da tua família. Você pode resgatar ela. Ele disse assim, faz o seguinte, deixa cair mais. Ela colher ainda mais. Quem tem que te ver, vai ver. Tem que citar teu nome, vai citar. Tem que te escolher, vai te escolher. Não peça migalhas de ninguém. Vai e faça o que deve ser feito. A parte de abrir a porta é de Deus. Me abre uma agenda aí, faz por mim. Deus que começa a abrir. É Deus que cita o teu nome. É Deus que te honra. Mas nunca prostitua o púlpito. O púlpito é santo e verdadeiro. Algo profético. Haverá um tempo de convites. Tempo de expansão. Sente-se e abre os olhos que Deus vai começar a dar nas suas mãos músicas. Deus vai colocar na tua mão letras de música. Nunca desista do púlpito e do altar. Enquanto vocês ministravam, Deus mandou dizer, há um tempo
de grandes convites. Paciência, é Ele quem abre portas. Não peça, espere. Ele vai citar o nome. Ele é quem vai fazer. Quando Deus, escuta isso aqui que eu vou dizer a você. Quando Deus escolhe uma pessoa, Ele trilha o trajeto dela, mesmo que doa. Enquanto o povo estava no Egito, Deus sempre esteve junto, nunca teve ausência da presença. Mas eles escolheram ter saudade do Egito. Uma coisa horrível na vida de um crente é a tal da nostalgia de um tempo bom que viveu. Ai, quando isso tu já viveu, passou, mano. Aceita a realidade, vive, senão você nunca vai conseguir vencer. Eu falei uma coisa interessante. Isso, se me vier à cabeça, eu vou repetir. Nós pensamos que Deus faz coisa grande quando Deus cura um câncer. Deus curou um câncer de uma pessoa, de um filho. Diga glória a Deus por isso. Deus curou algo tão grande, uma pessoa começou a andar. É grande, sim ou não? É tão grande você dizer, eu nunca tive um diagnóstico tão sério. Deus cuidou da minha saúde a vida inteira. Isso não é tão grande quanto? É você quem coloca o que é grande e o que não é. Para Deus é tudo a mesma coisa. Então, para Deus dar uma ordem para virar de avesso a tua situação, é um tempo. Eu sei que é um jargão falho, todo mundo fala isso. Mas José, e o escravo acordou o governador. Sei que todo mundo fala isso. Mas quando ela escolheu voltar com a sogra, ela estava entendendo o que ela tinha que passar. Passar por ajuda dos outros. Ela podia voltar para a casa dos pais, depois ter um outro marido. Ela tinha que passar por humilhação. Ela não sabia o que ela esperava. Mas quando ela disse que o teu Deus é meu Deus, ela deixou de ser uma simples mulher de Moabe para se tornar filha do Deus de Noemi. A sua escolha, ela vai dar para Deus material para trabalhar em teu favor. Deus vai trabalhar em teu favor. Deus vai pelejar por você. Eu gostei de uma frase que eu ouvi esses dias. Tem muito vezes que eu consigo repetir. Quem não ora, quem fica criando estratégias com a própria mente, luta com o próprio corpo, com a sua própria sabedoria. Aquele que ora, Deus entre na peleja por você. Deus está contigo. Aleluia. Agora o tópico 6 que é lindo. Tudo é lindo. O Deus que viu ela colhendo o que sobrava, recompensou a sua lealdade, se casando com Boaz e tornando-se dona de toda a fazenda. Presta muita atenção no que eu vou contar, uma historinha verdadeira que passou, acho que alguns anos atrás. Feito um experimento numa empresa, e nessa empresa, o chefe se fantasiou todo como se fosse um funcionário que tinha acabado de entrar numa empresa. Ele foi ter com os funcionários e começou a ver as barganhas que o funcionário fazia. Isso é verdade, contando para você, é verídico. Até que ele chegou com um gerente da logística, disfarçado, e começou o cara a aprender com você, e viu que o cara seguia as regras direitinho e fazia tudo com excelência. E o funcionário, que não era funcionário, era o diretor da empresa, ficou impressionado porque ele não cortava atalhos, ele não mentia, ele não dava jeitinho, ele fazia o que tinha de ser feito. E aí, ele perguntou assim, rapaz, eu vi que a pessoa aí dá um jeitinho, sempre faz uma maracutaia, um jeitinho brasileiro, maldito jeitinho brasileiro. Pô, por que você faz tudo direitinho? Ele olhou para o cara e falou assim, porque eu faço como se estivesse fazendo para Deus. Servo de Deus. Se revelou e colocou ele no lugar de destaque na empresa. Quem está vendo? Deus está vendo. Vou pegar o meu restinho aqui, que alguém que eu considero como mãe está esperando a comida em casa. Senhor, faça esse homem deixar cair mais, porque eu preciso dessa colheita. Neste dia, Deus começa a honrar. Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Ei, eu quero declarar para você, eu acredito que esta mulher, quando andava pela fazenda, contava a história. Eu passei aqui, colhendo os restos.
Eu passei por essa estrada. O que você fez de certo? Confiei no Deus de Israel. Há um Deus que quando Ele muda uma história, meu amigo, Ele exalta aqueles que o amam. E eu não estou falando de bens materiais. Estou falando de quando você recebe algo da parte de Deus. Nada é pequeno. Lembra que eu acabei de falar? Nada que vem de Deus é pequeno. Somos nós que damos medida. De Deus tudo é grande. De Deus tudo é real. De Deus tudo é verdadeiro. De Deus tudo é maravilhoso. De Deus tudo vem do céu. Deus não faz nada pequeno. Ei, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada pela metade. Eu quero declarar para alguém aqui: se hoje você colhe do resto, se hoje você faz aquilo que dá para fazer, continua. Deus vai virar a tua história. Ele vai. Oh, Deus de provisão. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz teve relações com ela. O Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. Ela sai da casa de Moabe com o marido morto, com sem vida. Ela volta com a tua sogra, começa a vida lá de baixo, devagarinho. E Deus concede a ela a maior bênção que uma mulher de Israel sempre quis: um filho. O tempo vai passar. As coisas vão se acertar. Afirma aí, chora no ombro de um amigo. Liga para o pastor Thales. 3 horas da manhã. Brincadeira, faz isso. Isso não. Deixa o pastorzão em paz. Mas 8 horas da manhã pode ligar. O senhor já acordou 8 horas da manhã, né? Faz tempo. Samuel acorda às 5, chamando a senhora de pastora. O que eu estou querendo dizer para vocês é: você não está sozinho. Estava indeciso em pregar uma mensagem ou essa, aí Deus me direcionou para essa, mas eu preguei na igreja de um amigo, eu preguei sobre pertencimento. Eu falei que quando Jesus ele curava uma pessoa, ele nunca curou uma pessoa simplesmente por curar. Ele recolocava a pessoa na sociedade. Aí Marcos vai dizer que aqueles homens que colocaram os amigos, quem é que tem amigo como aqueles, está muito bem na vida, não tinha acesso pela frente, pelos lados, os camaradas rasgou o teto e desceu o paralítico lá de cima. E nos dias de Israel, só para você entender, nos dias de Jesus, todo homem que tinha um problema físico, era paralítico, era cego, eles eram considerados escória e pecadores. Lembra que Jesus falou, o que os discípulos perguntaram: Senhor, por que este cego de nascença está assim? Quem pecou, ele ou os pais? Porque a ideia israelita daqueles dias é: pecou, por isso tem doença. Ou ele ou os pais. E quando eles descem, aquele homem de frente com Jesus, estava olhando para eles aqui alguns fariseus. Sabe qual foi a primeira palavra que Jesus deu para o homem? Chamou ele de filho. Sabe o que ele fez com ele? Curou tudo que estava dentro. Ele colocou ele na sociedade, deu para ele um novo nome, fez com que ele se sentisse amado. Disse para ele assim: seus pecados lhes são perdoados. Eles falaram assim: é pecado, é blasfêmia. Ele falou assim: então você quer que eu fale o quê? Pecados é perdoado, levanta e anda. Pode escolher, que a autoridade está no Filho de Deus. Deus vai dizer assim: e ele voltou para a tua casa. Em Atos capítulo 3, estava um aleijado na porta do templo, chamada Formosa, pedindo dinheiro. Passou Pedro e João, depois de Atos 2, depois do Pentecoste, já com o Espírito Santo, cheio de autoridade. Uma esmola, Pedro olha para ele e fala assim: eu não tenho prata e não tenho ouro. Levanta em nome de Jesus. O camarada levantou, sabe a primeira coisa que ele fez? Foi entrar no templo, porque ele nunca tinha pisado no templo. Dava glórias a Deus. Você tem um lugar para pertencer. Você não é membro de igreja, você pertence a uma família. Você não está sozinho, tá? Porque quer. Tem uma pá de GC para tu ir, seu preguiçoso. É o líder do GC que está falando isso. A gente vai criar pelo menos mais 2 esse semestre. Amém, né, jovens? É. Você não pertence, se você não ativa na igreja, você perde o sentido de igreja. Aqui não é teatro, aqui não é shopping. Você vem no domingo, bate o ponto e vai embora. Tem que chorar com quem chora, sorrir com quem sorri. Trocar uns farpos, arrancar uns cabelos de vez em quando. Mas igreja é isso. Igreja é você poder olhar no olho de alguém e dizer assim: eu estou passando por isso, me ajuda. Foi o que Noemi fez.
Ela disse, pode ir embora, mas no fundo ela queria, vem comigo porque eu não quero ficar sozinha. Isaías capítulo 61. O Senhor é pai de órfãos, marido das viúvas. Ele faz com que o solitário habite em família. Ninguém nasceu para ficar sozinho. Você pode contar conosco. Eu me incluo nessa, pode falar comigo também. Vou te dar alguma palavra, gente boa. Eu sinto a glória de Deus na casa. Pode preparar que os seus dons serão despertados esse ano. Pode preparar que você vai ser muito usado nessa igreja aqui esse ano. Pode preparar. Se não tiver um ministério para você, a gente cria. Você vai fazer alguma coisa, não, pastorzão? Tópico 7, é muito lindo. Deus cuidou de Noemi e devolveu a alegria mais uma vez, fazendo com que sua filha Ruth gerasse um filho em teu favor. As mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. As mulheres entendiam. E quando Noemi voltou, ela voltou num nível de dor tão grande. Só que quando Ruth gera um filho, ela coloca o filho nas mãos de Noemi. Noemi passa a cuidar de Obed. Deus, acho que sabe o que eu acho lindo na história de Ruth? Deus não se esqueceu de nenhuma história. Nunca compare a tua história com a do outro. Você é você. 8 bilhões de gente no planeta. Pode ser gêmeo, que nem a minha irmã vai ter gêmeos idênticos, está sofrendo muito agora. A tua digital é única. Tu é único. Você é único. A coroa da criação de Deus. Deus pôs para dominar sobre os animais, sobre todas as coisas. Não faça o erro de comparar a tua vida. Nós sabemos o que nós devemos tomar de decisão. E aí, lá no fundo. Dará você nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança se lembraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi pai de Jessé, pai de Davi. Oh, meu amigo, não tem noção disso? Você tem noção que quando Davi sentava para contar a história, eu quero contar a história da minha avó. Ruth ela chama. Ela era moabita. A sua história será contada pelos seus filhos. Quem de fato interessa são os nossos filhos e a nossa casa. O nosso Deus te conceda paz. Quando você estiver na baixa, colhendo frutinha por frutinha para sobreviver, glória a Deus. Quando você for dono de toda a fazenda, lembra desse Deus que te honrou. Eu encerro com um texto que iniciamos. Registro da genealogia de Jesus. Eu acho isso aqui incrível. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Salmão gerou a Boaz. Mãe foi Raabe. Boaz gerou a Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou a Jessé. E Jessé foi pai do rei Davi. Que Deus te abençoe. Meus amigos músicos para subir aqui. A gente